E o Corinthians tem... A gente vê, né, Cascão, ainda falando sobre comunicação, né, que era onde você trabalhava. O Corinthians tem os jogadores do Corinthians. Então, assim, o Corinthians pode fazer uma entrevista. A gente viu agora o Flamengo ganhando do nosso rival, e você viu o que a TV Flamengo fez da cobertura da chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro. Olha o tamanho do Corinthians, né? Olha os jogadores que o Corinthians tem, olha a paixão que o Corinthians carrega. Uma entrevista exclusiva com o jogador na chegada, enfim, perguntas ali. Isso ia dar visibilidade, ia dar views e tal pro canal do Corinthians também, né? Fabicião, era difícil lá, a gente enfrentava algumas coisas, uma existência complicada lá, e eu não tenho medo de falar, porque, mano, eu tenho minha carreira, tá ligado? Não é que eu saí do Corinthians e meu mundo acabou. Irmão, o que eu ganho hoje é muito pouquinho a menos do que eu ganhava no Corinthians, mas muito pouco menos mesmo. Eu tenho minha vida, tá ligado? Então, não tenho medo de falar. É lógico, trabalhar no Coringão é um sonho, mano. É um sonho. Mas, se você chegar lá e não consegue também, é complicado. A gente conseguiu fazer na final do Paulista uma baita programação, onde nós fizemos lá, inclusive vou dar o mérito aqui total, ideia do Thiago Maranhão, do Renan, o Samba da Fiel lá. Cara, a gente fez um pré-jogo, Marcelinho Carioca, Quintal dos Pretos, animal, muito louco. Mas esse acesso a jogador é bem complicado lá no Coringão. Bem complicado. Por quê? Cara, é difícil de entender, porque a gente pedia, nós não somos polêmicos, pelo contrário. Vocês são da comunicação do Corinthians, então, deveria ter acesso total aos jogadores. Assim, Cascão, e a gente tá lá pra defender a imagem do jogador, porque nós somos companheiros de trabalho. Tá ligado? Então, se o jogador pede um pênalti, faz alguma coisa, eu não posso pegar e xingar ele. Nós somos companheiros de trabalho. Eu tenho que defender a imagem dele. Eu tô lá pra isso. Né? Não tô lá pra criticar ele. Então, tô lá pra criar conteúdos positivos, mas era muito difícil a gente conseguir. A gente tinha resistência de algumas pessoas do CT que não queria. Alguns jogadores se incomodavam, outros já não. Cara, você vê o que o Yuri Alberto recebe toda a imprensa, inclusive a Corinthians TV, é brincadeira, cara. É sensacional, é fora de série enquanto a isso, tá ligado? Ele é um cara que sempre atendeu a Corinthians TV. Exato. O Alfinete falou no podcast uma vez que ele viu o jogador ali descendo do saguão e falando não pra Corinthians TV. Era eu. O jogador te ignorando, isso? Qual foi o jogador? Nós pedimos. É ruim falar porque a gente não sabe o que pode acontecer lá no ambiente de lá, mas aconteceu. Entendeu? Deve ser o Memphis, meu. Eu fico com... Não, cara, pior que ele deu. E ele, ele deu e... Tem a tendência a achar que esse cara é uma mala, meu. Mas não foi ele, foi outro. É uma mala, mas não foi ele. É isso que você quis dizer, mas deixa na minha boca, beleza. Então, cara, mas o que a gente mais ficava chateado é isso, que a gente tentava fazer a programação lá de corintiano pra corintiano. Eu, principalmente, o que eu mais gostava é ir pra rua. No 011, ao vivo. Sim. Sei no 011 ali que teve coisa. É loucura, é animal. Eu fui pra favelinha lá, onde fica a Camisa 12, o Pavilhão 9, o Coringão Chopp, abraço pro Vinícius aí, que me abriu as portas, me levou até lá. Cara, subi como cinegrafista e tudo lá, pra poder fazer. Ficamos horas lá, fazendo entrevista, na subsede da 12, do Pavilhão, da Chopp. Cara, animal. Os caras tomando uma, falando várias, e pô, e eu ali naquele ambiente de corintiano. É isso que o corintiano quer ver. O Mil Grau fez sucesso pra caramba. Super competente. Mostrando a fiel torcida, principalmente. Te fazer uma pergunta, uma colocação que veio aqui também no chat. Você comentou de que se eu quisesse entrar no Corinthians por conta do meu pai, eu já teria entrado há muito tempo. A minha pergunta é, o que você acha de filho, no caso seu pai era conselheiro, do filho do conselheiro, porque esse é um tema polêmico. Muito. Do filho do conselheiro ser contratado para trabalhar no Corinthians. Sabe o que eu falei pro Tuma há um mês atrás? Filho de conselheiro não pode trabalhar no Corinthians. Sabe por que eu discuti com o Cássio? Porque eu falei pra ele, deixei claro, eu sou exceção. Porque quando você fala isso, e no Corinthians é normal você achar, é rolo. Porque tem pouquíssimas exceções. Pouquíssimas. Então lá, sempre que vem alguma coisa, todo mundo pensa, é rolo. Infelizmente, mano. Infelizmente é assim. Então, e eu falei pro Cássio, e depois ele falou, cara, eu entrei numa discussão só porque eu não concordo do filho de conselheiro, mas eu não tava falando diretamente de você. Depois nós conversamos. Porque eu trabalhava pra caramba. Qual Cássio? O Teleco. Tá, o Teleco. Tá. Grande Cássio. Porque saiu lá no Pastor Mala, lá, a lista e tal, e mano, e como eu não tenho medo de me esconder, eu fui lá e respondi. Eu nunca fiz nada de errado, nunca roubei ninguém, mano. É isso aí. Trabalhava pra caramba.
O que a gente fez na Corinthians TV de trazer renda, de aumentar a renda, clube de membros, de ir pra fiel torcida lá no meio, lá da massa lá e fazer na Corinthians TV. E isso, o Augusto que deu carta branca, mano. Disso eu não tenho do que reclamar de falar dele, cara. Porque ele falava, pode ir. E eu falava pra ele, vou meter o pau em você lá, pode ir. É Corinthians TV, a gente tem que mostrar o corintiano. Se eu tô lá vou mostrar o quê? Vou ficar ali só naquela de jogador tal, que não quer falar. Mano, não vira. Ô, Nenê, mas você é da comunicação você era da comunicação do Corinthians e a gente vê ao longo de todos esses anos a comunicação do Corinthians, com todo respeito. Eu trabalho na TV Bandeirantes há 18 anos, a gente tem um pouco de experiência. O Fabrício está na ESPN também já há muito tempo. Nós temos já experiência, passou tão rápido o tempo, a gente com quase 50 anos, a gente tem uma experiência para falar. Cara, eu acho a comunicação do Corinthians desde sempre, as mídias, não estou nem falando das pessoas físicas, estou falando das mídias, muito abaixo do que poderia ser. A gente está falando de uma TV Corinthians que é muito frágil, cara. Tem muito pouco conteúdo. Os outros clubes chega a ser constrangedor, cara. Então. E eu queria te perguntar por que tamanha fragilidade de conteúdo, por que tanta dificuldade que você está me relatando aqui desse contato com os jogadores. O que acontece, cara? Cara, mas acontece muito também daquilo que eu falei, equipe super reduzida do marketing. A gente acha que, por exemplo, a gente pega um quadro lá, o Dia de Corinthians, que é o principal quadro, que é a transmissão do jogo ali dentro do estúdio, que a gente não pode ter imagens, e a gente mudou algumas coisas. Por exemplo, eu comecei a ir para fora do estádio. Não só dentro do estádio com o jogador. Começamos a ter pós-jogo, uma mesa redonda ali para que o cara não saia da Corinthians TV e vá para Sport TV ou para Band, para qualquer onde for. A gente tem que entender que a gente, Corinthians TV, a gente é concorrente de toda essa rapaziada, inclusive do Alambrado, do meu Mas isso não deveria ser uma imposição? Logo o cara chega, olha... Aqui, ó, as mídias do Corinthians são obrigados a dar entrevista. Por exemplo, o Alfinete, meu parceiro Alfinete, um abraço pra ele. Um abraço pro grande Edu Oliver também que tá assistindo a gente. O sangue bom demais. O Alfinete não conseguia entrevistar os jogadores no podcast que ele fazia lá. É isso. Então, nós fizemos o podcast, nós criamos lá o Poropopod, e o único jogador que foi o Hugo, né? E aí, a gente pedia pra convidar o jogador não ia. No mesma semana ele tava no Podpah, mano. Então. Entendeu? E quem é o responsável por isso? Cara... Fabinho Soldado? Eu acho que alguns jogadores a gente sabe que a assessoria do próprio jogador é que barrava, mas eu entendo da seguinte forma: se o Corinthians paga lá o direito de imagem, a gente tem que usar e acabou. Não é a assessoria dele. Cara. A assessoria dele vai falar não pra Band, pra Gazeta, pra não sei pra onde. Pra Corinthians TV, não. Não pode falar não. Não só não falar não, como tem que ser prioridade. Exato. Então vai aqui um salve aí pro Osmar, que tá vendo aí, o Vinícius Rodrigues, né, que é da comunicação, e o Fabinho Soldado. Eu acho que são os caras ali que são meio que os responsáveis. Vocês têm que fortalecer as mídias do Corinthians e não deixar uma baixaria como essa. Eu adoro o Igão e o Mítico, que é o Thiago lá, porra, o Igão é meu parceiro, eu adoro o Igão, mas é sacanagem com o Corinthians, cara. É complicado, Cascão, porque vai ter gente no clube que vai falar assim, pô, o cara tá lá falando mal do Corinthians, jogando contra o Corinthians. Cara, não é, mano. Chegou a hora, acho, né, da gente começar a se mexer mais, se virar e falar, mano, do jeito que tá, não tá certo. Tem que mudar, tem que mudar. Então não tô aqui pra falar mal do Coringão. Pelo contrário, o Corinthians é a minha vida. Quem me conhece há muito tempo sabe, meu primeiro jogo fora foi Corinthians e Grêmio em 98 em Porto Alegre. 1x0 gol do Rincon? 1x0 gol do Rincon. Isso fora do estado, tá? Porque aqui eu já tinha ido no estado inteiro. Cara, em 2002 eu fui pra Brasília sozinho. Final da Copa do Brasil. Sozinho não, fui com o Clebão, da camisa 12. Na época, aí, até a morte, um abraço pra toda a família Meta, inclusive. Cara, o Corinthians é a minha vida, mano. Então não tô aqui pra falar mal do Coringão. Mas as pessoas que estão lá há muito tempo, não só hoje, é que estão jogando o Coringão na lama. Não sou eu. Desculpa, mano. Vim aqui falar umas verdades, não sou eu que tô jogando o Coringão na lama. É vocês aí, mano. Que cada vez mais usam do Corinthians pra crescer, pra aparecer, pra ganhar, não sei o quê. Vocês, mano. A gente falou de cargo, de diretoria, que a renovação e transparência se blindava muito. Vocês não acham que isso tá sendo feito? A distribuição de cargo pra um monte de gente, mano. Pra um monte de chapa.